Alunos, vamos começar o quarto e último fator que afeta as velocidades das reações de substituição nucleofílica de primeira e segunda ordem, que é o efeito do solvente. Antes de começarmos a discutir esse efeito do solvente nas velocidades, nós temos que entender a diferença entre um solvente polar aprótico e um solvente polar prótico. Nos solventes polares apróticos, eu tenho aqui exemplo de três, o DMF, o DMSO e o DMA. Nos seus átomos, que são muito eletronegativos, eles não apresentam hidrogênios ligados nele. Tá beleza? Então essa aqui é a definição de solvente polar aprótico, sem hidrogênio ligado a elementos muito eletronegativos como o oxigênio e o nitrogênio. Já os solventes polares próticos, eles apresentam hidrogênios ligados a elementos muito eletronegativos como o oxigênio e o nitrogênio. E a diferença que esses dois solventes apresentam é que os solventes polares apróticos eles proporcionam a solvatação apenas de cátions, íons com carga positiva. E os solventes polares próticos, eles formam uma camada de solvatação ao redor tanto de cátions quanto de ânions, íons positivos e negativos. Uma camada de solvatação é quando eu vou ter aqui um íon, vamos pegar por exemplo um ânion, e eu tenho várias moléculas de solvente ao redor desse ânion e essas moléculas são atraídas pelo íon. Então, eu estou formando aqui uma camada de solvente com interação ao redor do ânion, formando então aqui uma camada de solvatação. Aqui nesse slide nós veremos o efeito dos solventes polares apróticos nas reações do tipo SN2, de substituição nucleofílica de segunda ordem. Então, só para relembrar, nesse tipo de reação, nós temos um nucleófilo, correto? Que vai reagir com um aleto de alquila, vamos pegar aqui um aleto de metila como exemplo. O nucleófilo vai fazer o ataque nucleofílico pelo lado oposto ao grupamento de saída e no mesmo instante em que essa ligação se forma, eu tenho essa ligação do carbono com o grupamento de saída se rompendo e o par de elétrons ficando com o grupamento de saída. Esse então é o princípio, do mecanismo da reação de substituição nucleofílica de segunda ordem. Como os solventes polares apróticos conseguem solvatar apenas cátions, espécies químicas com carga positiva, e como os nucleófilos são espécies químicas com carga negativa, nessa situação, quando se utiliza solvente polar aprótico, então, podemos dizer que os nucleófilos ficam livres, ou podemos falar também que eles ficam nus. Isso quer dizer que não ocorre interação do nucleófilo com esse tipo de solvente. Então, como não ocorre a interação do nucleófilo com o solvente, nós podemos falar que esse tipo de solvente são os melhores solventes para as reações SN2, pois o nucleófilo não é solvatado. E por isso a velocidade da reação aumenta, as reações ocorrem mais rápido. E a ordem de nucleofilicidade nesse tipo de solvente é a mesma que a basicidade, e aqui nós colocamos dois exemplos. Então nós temos aqui um nucleófilo com carga negativa no oxigênio, que com o seu par de elétrons livres vai fazer o ataque nucleofílico ao carbono parcialmente positivo. E aqui embaixo a mesma coisa, o enxofre com o seu par de elétrons livres vai fazer o ataque nucleofílico ao carbono.
Porém, como o oxigênio é um átomo menor que o enxofre, a carga negativa vai estar mais concentrada no oxigênio e isso faz com que o nucleófilo faça o ataque nucleofílico mais rápido do que aqui o nucleófilo de baixo. E se o ataque ocorre mais rápido com esse nucleófilo aqui, nós podemos dizer que ele apresenta uma melhor nucleofilicidade, ou seja, a reação vai ocorrer mais rápido com esse nucleófilo do que com o outro. Então, só para reforçar, a nucleofilicidade, a ordem de nucleofilicidade é a mesma da basicidade. Quanto mais básico for a espécie química, maior a nucleofilicidade. Vamos continuar com o efeito do solvente sobre as reações SN2, porém agora vamos mudar o solvente. Vamos falar de solventes polares próticos. Como nós já vimos, esse tipo de solvente vai proporcionar a solvatação tanto de cátions quanto de ânions. Então, uma reação SN2 feita com esse solvente, eu não terei mais o nucleófilo livre, nu. Eu vou ter a formação de uma camada de solvatação ao seu redor. E por causa disso que o solvente polar aprótico do slide anterior é um melhor solvente em comparação com o solvente polar prótico. Porque no solvente polar aprótico, o nucleófilo vai estar livre, disponível para atacar o carbono parcialmente positivo, fazer o ataque nucleofílico, enquanto no outro tipo de solvente que nós estamos vendo agora, o solvente polar prótico, o nucleófilo vai estar solvatado, né? E aqui nós vamos comparar dois nucleófilos fazendo um ataque a um substrato, porém num solvente polar prótico. Então vamos pegar aqui um nucleófilo com carga negativa no oxigênio, que eu representei por essa esfera aqui com a carga negativa. O outro nucleófilo com uma carga negativa no enxofre, que eu estou representando por uma esfera um pouquinho maior, também com a carga negativa, porque o enxofre é maior do que o oxigênio. O objetivo dessa reação é o nucleófilo realizar o ataque nucleofílico com o seu par de elétrons livres. Tá? Então o objetivo é esse, o ataque nucleofílico. Mas só que a reação está sendo realizada em um solvente polar prótico. Então eu vou ter interação do solvente com o nucleófilo. Nos dois nucleófilos eu vou ter essa interação, porque agora o solvente polar prótico solvata ânions. Formou então uma camada de solvatação e essa camada de solvatação atrapalha o ataque nucleofílico, porque os nucleófilos agora vão ter que se desprender das moléculas do solvente para realizar esse ataque. O menor nucleófilo, por ter a carga negativa concentrada, a interação dele com o solvente é mais intensa do que o nucleófilo maior, que tem a sua carga negativa mais dispersa. Então fica mais difícil dele realizar esse ataque nucleofílico. Esse ataque nucleofílico vai demorar mais para ocorrer, então a nucleofilicidade dele vai ser menor. Nesse caso, o nucleófilo que tem a carga negativa no átomo maior, que é aqui a carga negativa no átomo de enxofre, apresenta maior nucleofilicidade, vai fazer o ataque de forma mais rápida, justamente porque a interação dele com o solvente é menos intensa. Por isso que está escrito aqui, ó, nucleófilos com átomos nucleofílicos grandes interagem mais fracamente com o solvente polar prótico do que os nucleófilos com átomos nucleofílicos pequenos. E por causa disso, a nucleofilicidade de nucleófilos com átomos nucleofílicos grandes é maior. E aí, em relação ao slide anterior, a ordem de nucleofilicidade se inverte, vai ser o contrário da basicidade. Uma outra maneira de explicar a maior nucleofilicidade de nucleófilos com átomos nucleofílicos grandes
é dizer que os átomos nucleofílicos grandes são mais polarizáveis e doam maior grau de densidade de elétrons ao substrato do que um átomo nucleofílico pequeno, cujos elétrons estão mais presos ao núcleo. Aqui nós vamos continuar comparando esse nucleófilo com carga negativa no oxigênio, um átomo pequeno, com esse nucleófilo com carga negativa no enxofre, um átomo um pouco maior. Como os átomos maiores são mais polarizáveis, eles sofrem distorções com mais facilidade, o que facilita a aproximação do nucleófilo ao carbono parcialmente positivo do substrato, fazendo com que a reação ocorra mais rápido. Já um átomo com uma carga negativa, um átomo pequeno com a carga negativa, ele é pouco polarizável porque os seus elétrons estão mais presos ao núcleo. A deformação que ele sofre é muito pequena, devido a esse fator que eu acabei de falar, os elétrons estão presos ao núcleo. E essa deformação da nuvem eletrônica é pequena, e por isso não facilita a aproximação do nucleófilo com o carbono parcialmente positivo do substrato. Então essa é uma outra maneira de explicar por que nucleófilos com átomos nucleofílicos grandes, insolventes, polares, próticos apresentam a maior nucleofilicidade. E por último nós vamos ver o efeito do solvente sobre as reações SN1. Vamos falar dos solventes polares próticos, Os solventes polares próticos são os solventes ideais para esse tipo de reação, devido à sua característica de solvatar tanto cátions quanto ânions. Na etapa determinante da velocidade de reações SN1, que é a primeira etapa, ocorre o rompimento da ligação entre o carbono parcialmente positivo e o grupamento de saída. Ocorreu o rompimento da ligação e o par de elétrons fica com o elemento mais eletronegativo, que no caso aqui vai ser o cloro. Aí ocorre a formação de um cátion, que nós chamamos de carbocátion, porque a carga positiva está num átomo de carbono, e o grupamento de saída fica na forma de um ânion. Como os solventes polares próticos solvatam tanto cátions quanto ânions, essas duas espécies químicas aqui formadas serão solvatadas por esse tipo de solvente. A camada de valência que se forma ao redor do carbocátion terá os oxigênios voltados para o carbocátion, porque os oxigênios eles são as partes parcialmente negativas do solvente, porque são os elementos mais eletronegativos, e ao redor do grupamento de saída, que ele é um ânion, a camada de solvatação vai ter os hidrogênios voltados para o ânion, porque eles são a parte parcialmente positiva do solvente. A presença dessa camada de solvatação diminui a energia livre de ativação e facilita a formação do carbocátion, ou seja, faz com que a reação ocorra um pouco mais rápido. Toda ligação química, quando se rompe, para ela se romper, ela precisa de energia. Mas só que quando a camada de solvatação se forma, essas interações entre o solvente e a espécie química que está sendo solvatada se forma, ocorre também a liberação de energia. Então, a energia liberada na formação dessas interações do solvente com a espécie química solvatada é uma quantidade de energia suficiente para suprir a energia necessária para o rompimento da ligação entre o carbono parcialmente positivo e o grupamento de saída. Então, por causa desses itens aí que eu acabei de falar, os solventes polares próticos são os solventes ideais para serem utilizados em reações de substituição nucleofílica de primeira ordem. E com isso nós acabamos os efeitos, os fatores que afetam as velocidades das reações de substituição nucleofílica. Tranquilo? Até mais!